A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Nós já vimos aqui nos capítulos anteriores que já tinha passado o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, e agora chegou o reinado de Roboão, filho de Salomão. E quando chegou esse tempo, Deus dividiu o povo de Israel politicamente. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. As tribos do norte, o reino de Israel, as tribos do sul, o reino de Judá. E Roboão, filho de Salomão, reinou sobre as 2 tribos, o reino de Judá. E Deus entregou as 10 tribos do norte para Jeroboão, por causa dos pecados de idolatria de Salomão. Mas Deus, ele não tirou o lugar de adoração único para todo o povo de Israel, para as 12 tribos, que era Jerusalém, o templo onde se deveria fazer os sacrifícios de adoração a Deus. E aí vem o pecado de Jeroboão. Ele fez bezerros de ouro e disse que era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E que eles não precisavam ir a Jerusalém para adorar a Deus, porque Deus estava ali em Dan e Betel, eram aqueles bezerros de ouro. Esse é o pecado de Jeroboão, e esse pecado perpetuou por todos os reis que sucederam ele, até o final do reinado do Reino do Norte, quando Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, destruiu totalmente o Reino do Norte. E aí então, Roboão reinou sobre o Reino do Sul, e todos que sucederam ele foram descendentes do rei Davi, porque Deus tem uma aliança com Davi. E por fim eles foram levados para a Babilônia. E acabou o reino do sul. Acabou o período de reis em Israel. Por quê? Porque são reis homens, que eles pediram para Deus, que deles não queriam mais que Deus fosse o seu rei e espírito, mas queriam um homem como rei no lugar de Deus. E essa foi a recompensa, o resultado da escolha errada que o povo fez. Vamos ver então agora o capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim, que eram as 2 tribos do sul, 180.000 escolhidos destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Então Roboão não queria aceitar aquela situação. Ele queria recuperar as 10 tribos. Mas foi ele mesmo que causou isso, quando ele não ouviu os cabeça branca, lembra? Ele ouviu jovens da sua idade e não falou palavras de sabedoria para o povo, mas falou palavras de ameaças, de soberba, de orgulho, de arrogância. E Deus consumou nele o pecado do pai dele, Salomão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo... O Roboão fala, vamos lá lutar contra as 10 tribos e trazer eles de volta. Mas aqui vem a palavra de Deus, do Senhor, do Criador dos céus e da terra, do Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Graças a Deus. Que apesar das fraquezas de Roboão, ele não levou o povo para ser morto nessa guerra, irmãos contra irmãos. Ele ouviu a palavra de Deus. E Roboão morou, ele habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Olha as cidades que Roboão edificou. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Doraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Jalom, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes, cidades que tinham muros. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho.
E pôs em cada cidade paveses e lanças, escudos, rodelas. Fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Então ele reinou sobre 2 tribos. Não foi como Saul, Davi, Salomão, que reinou sobre as 12 tribos. Ele só reinou sobre 2. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Então veja que os levitas e os sacerdotes das 10 tribos, que moravam lá nas 10 tribos, fugiram para Jerusalém. Por quê? Porque o Jeroboão fez bezerros de ouro e falou que era Deus. E ele não queria que os levitas, que eram os escolhidos de Deus, os sacerdotes, conduzissem o povo espiritualmente. Mas ele mesmo estabeleceu os seus sacerdotes para oficiarem diante daqueles ídolos, corrompendo o povo, levando o povo à profanação. E aí o povo, que era sacerdote e levitas, fugiu para Jerusalém. E ele constituiu para si sacerdotes para altos e para os demônios e para os bezerros que fizeram. Está vendo? Ele não queria os sacerdotes de Deus. Ele queria os sacerdotes dele para fazer as idolatrias. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Então, alguns das 10 tribos não obedeciam a Jeroboão, naquele pecado de idolatria. Eles vinham a Jerusalém para adorar. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão, e depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos de Abias e a Aitai, e a Ziz e a Selomite, e amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Roboão, ele prestou atenção no viver do pai dele, que tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Acho que ele não teve tudo isso, mas ele andou nesse caminho. Isso não é bom. Os maus exemplos dos nossos antepassados, nós devemos jogar fora. Pegar só os bons exemplos. E todos têm bons exemplos. E todos têm maus exemplos. Então, quando nós observamos que os nossos irmãos biológicos fazem aquilo que desagrada o Senhor, nós não podemos fazer. Quando eles fazem aquilo que agrada ao Senhor, nós devemos segui-los. E assim são com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos antepassados. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Ele ensinou os filhos dele também a ter muitas mulheres, acho que algumas mulheres e concubinas. Mau exemplo, não é verdade? Eu trabalho com comércio e um dia fiquei muito aborrecido de ver aquilo que eu presenciei. Um pai, talvez 50, 40 anos de idade, entrou com um filho no meu estabelecimento, de mais ou menos 12, 13 anos, e pediu preservativos e deu para o filho, para ele poder praticar pecados. É isso que ele fez aqui, ó. Ensinar o filho a pecar. Veja, um pai orientar um filho, dar preservativos para ele, porque é um adolescente, para ele ter experiências sexuais. Situação caída, não é verdade? Hoje, muitas vezes nas escolas,
se fazem divulgação para que os jovens usem preservativo. Em vez de ensinar os jovens o caminho de Deus, que não deve praticar sexo fora do casamento, não, dá o preservativo para eles praticarem, terem suas experiências. É igualzinho esse pai fez com o filho adolescente que eu presenciei. Muito triste, não é? O Senhor fala na palavra assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho, não vai se desviar dele. Se ensinar o que é certo já é difícil da pessoa permanecer naquele caminho, imagina ensinar o errado, que é o que a carne quer. Qual vai ser o fim? Então, em vez nas escolas se ensinar que as pessoas devem se comportar, respeitar, namorar não é fazer sexo, esperar o seu casamento, casar para fazer sexo, não, dá preservativos. E fazem-se campanhas nas ruas, colocam cordas para distribuir preservativo para as pessoas. Um dia também eu fui abordado nessas cordas, nessas campanhas que a prefeitura faz. Me ofereceram, eu falei assim: não, eu não preciso, eu tenho a minha esposa, eu não preciso disso daí. Você precisa? Se você for viver uma vida libertina, uma vida de sodomia, é bom você realmente, porque pode te evitar de você ter AIDS. Mas mesmo assim você pode contrair. Se Deus quiser castigar você, aquilo pode se romper e aquilo não valeu nada. Então hoje nós vemos as coisas ao contrário, igual esse rei aqui fez. Ensinou os seus filhos a praticar aquilo que ele aprendeu com o pai dele, mas não de bom, de errado. O fim não é nada bom, é destruição, é morte, espada. Que o Senhor possa ter compaixão de nós. Nós estamos vivendo essa geração, a geração do fim, do caos, aonde o que é certo virou errado e o errado virou certo. Cada um dará conta de si a Deus. Você que tem que escolher, você não pode se deixar levar por aquilo que os outros mandam você fazer. Nem pais, nem irmãos, nem escola, nem governo. Você precisa fazer aquilo que Deus fala para você por meio da palavra. É diante dele que você vai estar um dia. Naquele dia diante de Deus, ninguém vai poder fazer nada por você. É individual a conversa com Deus. Que o Senhor possa nos preparar para esse dia, que nós possamos nos limpar dos nossos pecados, não praticar mais e dar bons exemplos, ensinar as pessoas a fazer aquilo que Deus gosta, que Deus aprova. E não ensinar o povo a ir para a libertinagem, para a sodomia, praticar as coisas de LGBT. Foi por isso que Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus. E é por isso que Deus vai julgar essa terra com fogo na grande tribulação. Porque toda a terra está virando uma sodomia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, é que nós estamos diante do Senhor, fracos, mortais, pecadores, indignos, apartados da Tua glória, mas nós te pedimos, Senhor, o Teu precioso sangue de Jesus Cristo sobre nós. Senhor, que o Teu sangue precioso possa nos lavar interiormente e exteriormente e nos fazer mais alvos do que a neve. Senhor, só o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida e na vida de cada pessoa que tem temor por Ti. E é isso que nós estamos te pedindo nessa manhã. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos livre de andar nesses caminhos errados, de maus exemplos que os nossos antepassados nos ensinaram. Muitos talvez praticaram a sua ignorância, Senhor, mas nós estamos tendo conhecimento da Tua palavra. Nos livra, nos salva da idolatria e de todos esses pecados, Senhor, que Te ofendem. Não vai trazer nenhum benefício, Senhor, para ninguém. Pelo contrário, vai trazer o Teu julgamento. Ainda estamos vivos, Senhor, e nós queremos Te pedir nessa manhã misericórdia.
Que o Senhor possa nos alcançar com a sua bondade, com o seu Espírito, com a sua graça. Que o Senhor possa fortalecer o nosso interior para nós obedecermos a tua palavra e agradarmos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar na tua presença. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia na presença de Deus. Que o Senhor Deus seja o único na sua vida. E que quando Ele te receber você na glória, você possa chegar com alguma coisa nas suas mãos. Que tenha o agradado. E que você possa ser uma pessoa digna de estar na presença dEle. Louvado seja Deus. Amém.